Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. A minha família veio para cá, meu pai veio em 1938, solteiro. Daqui ele conheceu minha mãe em Maracaju, aí ele foi para Maracaju, conheceram. Naquela época os casamentos eram bem diferentes de hoje, aí eles se conheceram, casaram por procuração. E inclusive até quem foi que representou minha mãe assim com toda a palhaçada, aquele jeito bacana que tinha, foi o Serginho Capilé. Até se vestiu de noiva, tudo, e representou minha mãe. Minha mãe assinou a procuração lá, mandou para cá, meu pai assinou, mandou para lá, e aí foi feito o casamento. Aí eles vieram para cá, ficaram morando aqui, construíram moradia ali onde hoje é a Chácara Caiuás, que era a chácara do meu avô, Assunção Borba, que veio também para cá há muitos anos, e vieram trabalhar na companhia Mate Laranjeira, e radicaram a morada deles ali um certo tempo e depois mudaram para hoje, onde é o Shopping Avenida. Na Chácara Caiuás eles tiveram a minha irmã Maria, Miguela Pires Borba, e se não me falha a memória, o meu irmão, que faleceu, Nestor Pires Borba. E hoje ali onde é o shopping, onde era o ferro velho do seu Renato, que hoje é a loja Maísa, né? Ali nasceu outra minha irmã Boaventura e eu nasci já hoje onde é a rodoviária ali do ponto de táxi no Camelô. E estamos aqui no nosso Dourados até hoje. O vovô Assunção deve ter chegado aqui por 1936. Papai veio acho que 1 ano ou 2 depois. E aí veio com ele a tia Benta, a tia Sembrina. E as outras irmãs já ficaram Rio Brilhante, Campo Grande. Olha, a trajetória dele, ele veio, ele sempre estabeleceu moradia ali onde é a Chácara Caiuás. Veio o tio Negrinho, o tio Arlindo com ele, e ali eles colocaram uma vendazinha. E se não me falha, o vovô foi um dos que trabalhou na Mate Laranjeira, assim, mais tempo. Aí eles ficaram morando ali, construíram uma vendazinha pequena e ficaram trabalhando ali. Depois ele faleceu, a venda passou para o tio Arlindo, Arlindo Borba, que hoje tem até, parece que aquele corredor público leva o nome dele, né? E o papai foi suplente de delegado, se não me engano, na época do Benedetti, quando a delegacia era ali onde é o Corpo de Bombeiro hoje. E foi candidato a vereador, não se elegeu, ficou como suplente de vereador. Aquelas épocas, assim, bem, nas épocas que dobrava as cédulas ainda, colocava no envelopinho, né? Que foi participante, foi assim bem participativo nas políticas, nas campanha política do Antônio Moraes, campanha política desse povo antigo aqui, ele foi bem participativo. Abaixo da rodoviária ali, tem acho que funciona um poço, um negócio ainda. Ali nós tínhamos a bica d'água, aquela gleba ali era 12 alqueires e meio, pegava 200 e poucos metros de frente no Marcelino Pires, descia 200 e poucos metros, depois ele ia fazendo um zigue-zague. Pegava ali para cá daquele lago um pouco, onde tem aquela, acho que é guarda municipal, não sei o que é uma casa que tem lá. E ali a gente foi criado, fomos criados na época do bueiro, pouca gente conheceu dos que estão por aqui hoje, né? Ali era um pontilhão de madeira. A pista era uma pista só e era tudo terra. Passava a patrola, era aquele poeirão que levantava para estender roupa, tinha que estender roupa, botar no varal, botar um lençol por cima para conseguir secar. E fomos criados naquela trajetória. Os meios de transporte que tinha, era a charretinha do seu Nicolau, do seu José, do seu Tunico. Eram os meios de transporte. Depois veio o Dionísio com aquele Fordinho dele, preto, né, que foi o primeiro carro de aluguel de Dourados, ele, o Martinho Turco, né, que era chamado, que a gente teve o privilégio ainda de conhecer, né. Me lembro bastante, acho assim que Dourados, lembro da Praça Antônio João, que era aquele cercado de madeira, madeirinha tudo diagonal, toda com preguinho sem cabeça em cima, que era para o pessoal não sentar, não estragar, não passar do outro lado. Quando era época de grama,
que aquela grama forquilha ficava muito bonita ali, que só tinha aqueles pés de árvore parecendo abacateiro, só que eles são uma árvore bem despontada. O papai mesmo ia lá, na época pedia licença na prefeitura, ia lá, cortava a grama e levava, batia a grama para fazer nova semeadura. Quando foi em 56, o meu pai vendeu ali porque tinha o meu irmão que sofria epilepsia e não tinha tratamento aqui, tinha que levar para o Rio de Janeiro. Quando ele vendeu ali, passou a escritura dali 3 dias, meu irmão faleceu, dia 12 de março de 56. Aí ele comprou terra para o lado de Carapó e nós ficamos com aquela reserva só ali onde hoje é a rodoviária, que fomos assim os últimos moradores a sair dali, né? Dourados não tinha asfalto, tinha o campo de aviação, era campo de aviação do José que era o que tomava conta lá, hoje é o Biratã, aquelas lojas que estão lá hoje, né? Ali era o campo de aviação, era um divertimento, principalmente quando a Real veio fazer sua pousada aqui, como se diz. E, se não me engano, 52 ou 53, quando veio aquele avião americano e ficou meio perdido aqui em cima de Dourados, aí o papai percebeu, na época era o papai, o Viegas, o seu Eduardo, que tinha um carro. Aí viram que eles estavam pedindo socorro. O papai falou, vamos para o campo de aviação, que chamava, né? Vamos no campo de aviação. Chegaram lá, colocaram o carro assim, o papai falou, não, vamos colocar o carro de frente, na pista de frente, que o piloto se baseia, né? Aí assim colocaram, aí eles conseguiram, queimaram toda a gasolina, conseguiram descer, eram umas 9, 9 e pouco da noite, mais ou menos. Eu era criança, naquela época devia ter uns 8, 9 anos. Eu lembro disso, eu morria de medo do avião cair, né? Fiquei acho que até com trauma daquele, que graças a Deus depois superei. E a gente conviveu ali em frente, o campo de aviação, tinha a antena da Real, era onde passava acho que os telegramas, coisas, a gente corria no fio, no poste, escutava quando estava passando o telegrama, fazia aquela zoeira no poste, a gente gostava de ver criança, né? Eram umas coisas assim, gostosas, né? Tinha os bailes, que quando a gente já tinha uma certa idade, frequentava os bailes, os aniversários, tinha do Ramon Cambota ali, da Duca, do tio do Valfrido Silva ali, pai do Pedrinho, tio do Pedrinho, que é o filho do tio Arlindo. Tinha os bailes gostosos, que era baile de lampião, ramada. Os bailes começavam às 7, 8 horas, 10, 11 horas da noite, já era o fim do baile, como se diz, né? Porque não era permitido, quem ficava no baile fora desses horários já não era coisas assim, boa, era luz de lampião, para locomoção para as pessoas, a maioria vinham a pé. Nós tínhamos jipinho, né? Depois, em 62 para cá, mas naquelas épocas ainda a gente ia frequentar os bailes, tudo de a pé. Não tinha esse luxo de roupa, hoje uma roupa, amanhã outra, né? Aí um dia era baile ali no Ramon Cambota, outro dia era baile no Pedro Palhano, ali no Jaguapiru. Todo mundo ia, festava a pé, não tinha essas mordomias que tem hoje, né? Mas graças a Deus também nós temos que saber que nós não tínhamos droga, prostituição não era como está hoje, né? Era uma vida assim bem gostosa de viver, as pessoas eram amigos, eram companheiros na hora da doença, na hora da festa, em tudo, eram bem companheiros. Tinha o comércio Delfino Garrido, tinha a escola Cabeceira Alegre, que era o professor Seu Silvio Paes Leme, se não me engano. A dona Olga, o seu Gaspar, aquela turma ali que já pertencia para a cabeceira, o Finado Delfino. O Finado Delfino tinha um comérciozinho, né? E ali sempre, hoje é onde é o posto Yamashita, que era deles, né? Tinha o Salustiano do outro lado, depois veio aquele pessoal seu Dodô, seu Delfino, essas famílias de Lima, que são acho que parentes tio da Bela Barro, né? Já foram pessoas que foram estabelecendo comércio ali. O Josias, se não me engano, é Josias Nunes, tem acho que a família dele até hoje lá por Douradina, para aqueles meios. Também tinha um comércio grande ali, comércio de tecido, secos e molhado. Era as coisas onde a gente recorria. E quando saía da cabeceira, vinha hoje aonde é o Cine Ouro Branco, era o Cine Ouro Branco, hoje é a Magazine Luiza. Ali era o comércio do seu Epifânio. A gente vinha a cavalo, trazia os alforjes na garupa do cavalo, na cabeceira do arreio. Vinha ali, amarrava os cavalos naqueles postes de madeira que ainda tinha. E fazia compra, colocava nos alforjes, montava cavalo e voltava. Logo meu pai faleceu, nós ficamos perdidos. Porque
pessoal naquela época criado como a gente foi, perdia o ente querido, a coisa mudava de sentido, né? Mas tinha um grande amigo nosso que foi seu Mário Brandotti, da Costa. Ele chegou e falou, olha, seu pai sempre foi um cara que deu muita mão para nós em política, sempre foi um cara participativo. Hoje é o dia que vocês estão precisando. Então, já que vocês hoje vão precisar, eu sei, e hoje chegou a hora de nós dar apoio para vocês. Vocês vão fazer um curso e vão dar aula. Eu e minha irmã trememos nas bases. Como dar aula, se nós não sabia nem quase para nós? Falou, não, vocês vão participar de uns cursinhos que nós vamos dar e vocês vão dar aula. Seu Mário, eu não posso dar aula porque eu tenho 16 anos. Ele falou, deixa que tudo se arruma. Aí viemos, fizemos o curso. Naquela época até quem dava o curso era a Noemi, a mulher do Dr. Ítalo Giordano. E mais umas outras professoras. A Isaura de Almeida. Cireonice também já fazia parte nessa época. Aí fizemos o curso e vim dar aula aqui no Educandário Sagrado Coração de Jesus, que é hoje que é onde é a Igreja São José. E a gente vinha de lá, não tinha transporte. Depois de um bom tempo veio a aviação Cabana, se não me engano, que tinha ali por frente de onde a Fátimas, a Angélica Retalhos por ali, era a agência que tinha da aviação Cabana. Então, quando, isso depois de muito tempo, veio a aviação Cabana, a gente tinha uma locomoção para vir só até ali. Dali para cá tinha que vir a pé. Nós tinha que calçar botina até no meio da canela, porque o barro subia mesmo. Aí a gente vinha, dava aula aqui e voltava. Aí depois de um ano, aí a coisa já começou a ficar melhor, já era mais patrolada a pista, já era menos barro, já era menos poeira. Aí nós conseguimos comprar uma bicicleta, porque nós começamos a dar aula em março de 63. Nós trabalhamos de março até outubro, sem receber vencimento. Não tinha greve, não tinha nada disso que hoje tem, né? Aí a gente pegou, ficou dando aula. Ah, chegou o pagamento, que benção, porque trabalhar sem receber era duro, né? Mas aí fomos lá. Ah, chegou nosso tempo de receber, viemos aqui. Seu Wilson Carneiro era o coletor estadual, que era na época. Falou assim, não, chegou sim, chegou a nomeação de vocês, tudo, mas só que agora tem que esperar mais um tempo para vir a ordem de pagamento. Aí esperamos mais um mês, veio a ordem de pagamento. Aí continuamos lecionando, lecionei até 1969. 68, 69 eu fui para Cuiabá fazer o curso de regente de classe, fiquei o ano inteiro lá. Fiz o curso e voltei. Aí dei aula ainda no ginásio Oswaldo Cruz, na escola Camila Hermelindo da Silva, que funcionava na cabeceira. Trabalhei mais um ano, em 1970. Em 1971, eu me casei. Aí me casei, passei a trabalhar, tinha começado a trabalhar na imobiliária Tiradentes, que o doutor Anísio Barros veio para cá, abriu aqui a Vila Aparecida, Vila Índio, Vila Rosa, Jardim dos Estados, Chacras Caiuás, Vila Ubiratã, Vila Guarani e Jardim Ouro Verde. Que na época eu trabalhava na imobiliária, aí eu fui e peguei o patroleiro naquela época e fomos abrir, marcar e passar a patrola, abrir essas vilas, tudo que não tinha rua, não tinha estrada, era trieiro. Tinha até um famoso trieirinho que saía lá para ir na casa da Duca, do coisa, que passava no tal do Cinamão. Era um Cinamão velho, era a base que todo mundo falava. Tá para lá do Cinamão, para cá do Cinamão, eram uns trilheiros que a gente ia. Foi onde vivemos a nossa infância. Depois de um certo tempo que eu trabalhei na imobiliária, depois que fez todas as vendas, esgotou os terrenos aqui, o doutor Anísio recolheu a firma para Campo Grande e me casei. Aí veio aquela história. O marido estava tomando banho, o vizinho precisava, falar, pega o carro, vai lá, faz a corrida. Pega o carro, vai lá, faz a corrida. E naquela começou a ter preferência. Não, eu prefiro que tua mulher vai, Muitas vezes pessoas que estavam para ganhar neném, ganhavam neném no carro, era aquele desconforto, não tinha SAMU, não tinha nada disso, a gente fazia o que podia. Aí foi indo, aí o meu marido falou assim, sabe uma coisa, já você tem mais freguês que eu, você não quer um táxi? Eu falei, para mim tanto faz. Aí comprou um ponto de táxi para mim ali, onde é o Firmino Vieira de Matos, ali na esquina. E ali trabalhei, de 73 até, se não me engano, 73, 32 anos eu trabalhei no táxi. Aí devido às viagens que eu fazia compensação para o Banco Bradesco,
Saía de manhã, fazia Itaporã, Douradina, Rio Brilhante, Maracaju, outro dia fazia Carapó, Juti, Naviraí. Aí chegou um ponto que eu não conseguia quase dirigir mais por causa da dor nas costas. Adquiri 5 hérnias de disco e em 2003 aí eu tive que aposentar por invalidez na época, porque eu não conseguia mais trabalhar. Trabalhei durante esses 32 anos no táxi. Foi uma época assim difícil, foi uma época onde naquela época matava muito taxista, roubavam muito carro, né? A gente saía atrás, eu sempre os companheiros. Aí depois eu perdi o marido em 84 e dali para cá, como eu fiquei com as crianças pequenas, um com 5 anos, outro com 11, eu tinha que trabalhar e o que eu tinha para trabalhar era aquilo, era o ganha-pão. Então eu enfrentava, saía, viajava, deixava as crianças, muitas vezes fechadas aqui dentro de casa, aí tinha medo, levava a chave, tinha medo do incêndio, eu pedia para minha irmã vir atender, e assim foi levando. Aí depois que entraram essas outras, mas na época, eu digo até hoje, eu só tenho a agradecer a Deus pelo que eu trabalhei, a vida que eu levei e no meio em que eu convivi. Porque no caso conviver, o pessoal já fala assim, taxista, porque taxista abusa, porque isso que é aquilo. Eu trabalhei esses 32 anos na praça, graças a Deus. Saía para buscar os companheiros mortos, os companheiros assaltados, buscar carro, ir atrás de ladrão, fazia parte, acontecia qualquer coisa, eles já falavam, Dona Cléo, tem um problema assim, vamos embora. Eu não posso te dizer que eu fui ofendida por um taxista, que era só eu de mulher no meio do trecho, no meio do trampo com o povo. Toda a vida me trataram muito bem, para mim é uma classe que até hoje eu respeito, eu adoro, eu gosto muito e torço pelo sucesso de cada um deles, porque eu fui uma pessoa bem-sucedida, graças a Deus, nunca tive ameaça de assalto, nada. Tive bastante procura depois quando eu parei com as viagens, tive muita procura, trabalhei para vários médicos, juiz, igual trabalhei para o Dr. Jairo de Quadro, trabalhei para o Dr. Oshida muitos anos, prestando serviço de táxi para carregar filho em colégio, filha, menina em baile, o pai não queria deixar ir, falava, não, se for a Dona Cléo levar, eu deixo, se for buscar, eu deixo, né? E continuei nessa vida, até hoje, inclusive, tem gente que vem me pedir. Fala, não tenho mais táxi, não posso trabalhar. Não, mas você não pode pelo menos fazer favor, você vai. Ainda tem para muita gente que às vezes até deixam o carro comigo ou pede e eu vou fazer vou às vezes levar, buscar, porque é uma parte assim de companheirismo, de compreensão, de ajuda, ainda mais igual o Dr. Oshida hoje, na situação que se encontra, né? É uma pessoa que se precisar de mim, ele pode contar, porque corri muito tempo para ele, para as filhas dele e levamos a vida, né? E estamos aí. Olha, a mensagem que eu deixo nesses 80 anos, pela modificação que a gente já viu como Dourados, nós podemos dizer que fomos já acompanhando de longos tempos, né, longas datas, via o que era o nosso Dourados de antigamente, vê o nosso Dourados de hoje, hoje uma grande transformação, né? Então a gente quer desejar aos dirigentes, prefeitos, vereadores, deputados, pessoas que possam olhar sempre por Dourados, fazer o melhor por Dourados, que Dourados possa continuar crescendo, sendo abençoado, porque é uma cidade acolhedora que ela acolhe o pobre, o rico, o negro, o branco e qualquer tipo de pessoa que aqui à porta tem o apoio, né? E eu espero que ele continue sendo sempre assim, um Dourados para frente, um Dourados cheio de glória, cheio de luta, cheio de paz, cheio de vitória, e que cada dia seu povo possa se sentir mais felizes, que os dirigentes sejam iluminados por Deus e abençoados para que possa transformar cada dia mais o nosso Dourados. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.